Caixinha, boa noite, prazer Olá, falar boa com noite. você. Vitor Hugo pela 102 FM. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa partida, né? A equipe hoje, mais uma vez, em uma competição mata-mata, não conseguindo vencer no tempo normal. O que isso tem influenciado na equipe para não conseguir, dentro do jogo, o resultado? E também uma análise do jogo. E para você, Cleiton, ali nas cobranças de pênaltis, o que passou, né, na sua cabeça, o primeiro pênalti também, como você vê que deixou mais a equipe tranquila defendendo a primeira cobrança? Pode responder. Posso? Boa noite. Eu até falei com o Léo Ortiz para a gente começar defendendo os pênaltis, com uma possível defesa aí, dava uma tranquilidade para a nossa equipe. Mas não foi isso que nos fez passar de fase, sim a nossa preparação. Semanas atrás já trabalhando e treinando em cima desses pênaltis aí que podia acontecer e acabou acontecendo. E pude sair feliz também com esse pênalti para ajudar a equipe, dar essa tranquilidade. E mérito também dos nossos companheiros que foram bem efetivos nos pênaltis aí. Estes 90 minutos, porque os primeiros na Colômbia já tinham passado, nós tivemos a oportunidade de falar logo lá no vestiário que não tínhamos ficado satisfeitos com o resultado, nem com algumas formas. Ontem voltámos a falar sobre isso e sabíamos que era uma eliminatória que estava em aberto e que tínhamos pela frente um adversário que muito provavelmente vocês não conheciam, mas hoje viram o real adversário que tivemos pela frente. Não era um adversário fácil e, sendo uma eliminatória a 90 minutos totalmente aberta, foi isso que eles vieram fazer. É o seu jogar, não estou a criticar, não posso controlar, mas temos que arranjar soluções. E as soluções, como o Cleiton bem disse, é que nós tínhamos de estar preparados para ganhar. E estar preparados para ganhar era para ganhar no minuto 1, no minuto 90, ou se tivesse de passar pelos penaltis. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Vitor Hugo. Hoje, muito para além de 90 minutos, sabe o que é que nós estávamos a jogar? A brilhante época que fizemos o ano passado no Brasileirão. Porque hoje estávamos, se os penaltis têm pendido para o outro lado, hoje estávamos fora de competições internacionais, com a campanha que fizemos. Então é importante valorizar isso. Alguma vez o Red Bull ganhou por penaltis, Red Bull Bragantino como tal, numa série de penaltis. Então veja a emocionalidade deles de terem sido eliminados nas semifinais do Paulistão do ano passado, de termos sido eliminados nos oitavos de final da Sul-Americana nestas instâncias e terem que trabalhar e passar por uma situação sobre essa. É isso que você tem que valorizar. E é isso que tem que valorizar em termos do trabalho que eles fizeram. Porque não é fácil. Temos psicoemocionais, ter toda essa carga não é fácil. Agora, falando do jogo, na primeira parte, eu acho que nós jogamos muito o jogo do adversário. Eles entraram para nos desfocar, para nos desequilibrar, para entrar em provocações, e esse não é o nosso jogo. O nosso jogo é de foco no jogo, é tentar que os nossos comportamentos aconteçam durante o jogo, e isso não aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, como nós víamos que os nossos laterais, cada vez que tinham a oportunidade de ir ao ataque, eram muito acompanhados, para além da linha de 5, se os nossos laterais tivessem mais subidos ou mais projetados, essa linha de 5 passava a ser quase uma linha de 7. Isso era uma linha de 7. Então eles só tinham os dois médios, mais o centroavante. O que quer dizer que nós demos toda a liberdade para os nossos laterais subirem mais, e que jogadores que tinham a qualidade, e foi aí que o Elinho apareceu no jogo, foi aí que o Sacha apareceu no jogo, com o 9 mais nominal e ele mais entre linhas, e o Lincoln, apesar de não ter a bola chegado lá em tantas condições, pelo menos nesse início do segundo tempo, que eram jogadores mais finos para encontrar o espaço entre linhas e poder associar-se mais facilmente para podermos chegar à última zona. Encontramos disso mais pela direita, com muito e boas ações do Elinho. Penso que também não tivemos assim tantas situações de golo, mas pelo menos aquela do Borbas, daquele passo atrasado do Elinho, tinha tudo para ter terminado com golo. É uma equipa, estou a falar do adversário, que marca poucos golos, mas também que sofre muito poucos golos. E fruto desta densidade competitiva, desta agressividade competitiva, e deixa-me dizer também com total complacência do árbitro. Eu acho que
Se nós queremos todos que o futebol seja um espetáculo, tem que imparar pelo aumento do tempo útil de jogo. Eu não tenho uma ideia quanto se jogou hoje efetivo de jogo, mas em termos daquilo que foi a primeira parte, foi incrível cada vez que tinha que haver uma reposição e depois ter tido 2 minutos só em relação àquilo que foi o tempo que foi dado como adicional nesse primeiro tempo. Há a referir também uma outra coisa. Este mês de fevereiro foi imaculado. Isto também é outro aspecto muito positivo. Desde o Santo André até aqui, ok? Não ganhámos nos 90 minutos, mas o objetivo era passar esta eliminatória. O objetivo era passar esta primeira porta, ainda vamos ter uma segunda pela frente. Amanhã saberemos quem é o adversário, mas o trabalho que estes jogadores fizeram em 8 jogos no mês de fevereiro, que é o mês mais curto do ano, com a intensidade que os jogaram. 4 vitórias e 4 empates, mas esta é uma vitória, podemos dizer 5 vitórias e 1 empate. Não é coisa pouca. Então, agora sabíamos que este é um mês das decisões. Este era um jogo muito importante em qualquer circunstância que o vencêssemos para o crescimento da equipa, porque o mata-mata do ano passado nós nunca dissemos presentes, nunca fomos firmes em relação a isso, e para as suas contas, veja como é que vai ser o jogo no próximo domingo. Temos 18, queremos fazer 21 para automaticamente qualificar e também poder estar um pouco mais em cima naquilo que é a tabela geral do Paulistão. Pedro, Cleiton aqui, Pedro Rigoni da Bragança FM. Primeiro, parabéns pela classificação para vocês dois e toda a equipe. Cleiton, para você primeiro, você já tinha informações de como os jogadores desse Águilas Douradas cobrariam as penalidades? E para você, Pedro, sobre os pênaltis também, você até citou um pouco antes que deveria estar preparado para qualquer hipótese. Vocês treinaram pênaltis antes da partida de hoje, e como foi aquela rodinha ali? Foi mais na parte do emocional, parte do motivacional antes das penalidades? Não, as grandes penalidades também não são sorte, são preparação. Para mim o conceito de sorte é a preparação com a oportunidade. Então surgiu a oportunidade, temos que desfrutar isto e de decidir isto por grandes penalidades. E nós estamos a trabalhar isto praticamente há 3 semanas. Tivemos até inclusivamente uma parte emocional fora deste momento, curiosamente na noite anterior ao jogo lá, porque não queríamos dar essa carga emocional tão grande no dia anterior, então estendemos isso para lá, onde o Augusto e o Filipe fizeram um estudo sobre a forma como nos devemos também preparar para as grandes penalidades. Não tecnicamente, porque isso tecnicamente tem a ver com a execução, mas sim com a nossa preparação emocional para tudo isso. E ajudou, ou seja, tudo isso ajuda. Inclusivamente, tomámos uma estratégia diferente, porque normalmente dividíamos a equipa sempre em confronto, não era marcar o penalti pelo penalti, era 5 contra 5 ou 6 contra 6. Inclusivamente fizemos a caminhada do meio campo até à situação do penalti para trabalhar o todo. E então, isso também é trabalho. Penalti também é trabalho. E o que nós falámos na roda foi isso. Nós definimos que se tivéssemos que definir este jogo por grandes penalidades, nós estávamos preparados para isso. Foi a única coisa que fizemos. E ao longo de tudo isto, nós fomos analisando cada um dos cobradores. E depois sai uma lista. E sabe o que é que nós lhe dissemos? A lista tinha para aí 7 jogadores. Esta é a lista. Tomem, decidam vocês, tomem vocês a responsabilidade de quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e por aí afora. E assim fizeram. Ou seja, quando estão preparados é bem mais fácil. É muito trabalho, não é só o fator emocional. Sim, a gente recebe todas as informações de todos os atletas, como todos os atletas de linha também recebem, né, da parte de análise. Mas o mais importante é que todos nós estávamos prontos e preparados para essa decisão, né, caso acontecesse. E agora, com o mérito nosso, aí, a gente conseguiu essa vaga na próxima fase da Libertadores. E agora também já com a cabeça nesse próximo adversário que vai aparecer amanhã. E vamos continuar trabalhando, melhorando, para que a gente possa estar cada vez mais prontos e preparados para fazer o nosso melhor e ajudar o clube, nossos companheiros e todo mundo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cleiton. Lucas Salema, da Rádio Futebol Total.
Pedro, gostaria de saber se houve alguma questão diferente na preparação em relação às eliminações que teve ano passado, justamente porque se falava muito desse fantasma. E, Cleiton, gostaria de saber qual que é o sentimento do grupo com essa classificação, você que é um dos líderes desse elenco? Bom, de muita alegria, porque todos nós estávamos todos os dias lá, chegando cedo na HWT para trabalhar, fazer o nosso melhor, e onde que a gente está explorando o nosso melhor, nosso máximo, para que chegue dentro de campo e isso que aconteça, né? Que a gente sempre tem que estar fazendo o nosso melhor, que é essa nossa identidade, com a nossa intensidade, né? Todo mundo jogando junto e nada mais que essa classificação aí para dar um como é que eu vou dizer, um troféu para nós, né? Não um troféu, mas como uma conquista para nós, né? Um merecimento de nosso trabalho e que a gente vai continuar trabalhando para que a gente fique preparado para o que vier. Em termos do jogo como tal, não. No partido, no jogo de ida, normalmente é uma análise do adversário e preparação de um jogo como se fosse normal, mas nestas circunstâncias temos de ter mais conhecimento sobre o adversário, quer dizer que são mais jogos que temos que analisar para ter esse maior conhecimento. Na preparação do jogo de volta é baseado naquilo que foi o confronto. Então, em relação àquilo que passou no jogo de volta, foi aí que nós analisámos, mas nem sequer tivemos componente estratégica, não tivemos. A palestra que tivemos com o grupo e essa preparação que existiu ao nível dos penaltis, e vamos continuar com eles já na quinta-feira, porque o Paulistão está à porta, a segunda eliminatória está à porta, a terceira fase está à porta, então vamos ter que continuar sempre com isso. Mas ontem só apelámos um bocadinho à reflexão na análise do primeiro jogo, na análise do primeiro confronto. E hoje nem sequer tivemos palestra de preparação do jogo, foi só aqui 2 ou 3 palavras, 1 ou 2 slides e não mais, não houve essa preparação como tal do jogo, de uma palestra, de um jogo formal como normalmente a temos. Achámos que era importante passar para essa reflexão, entendermos aquilo que representava para nós este jogo, e acho que a resposta que eles deram em campo, apesar de não termos feito golos, apesar de não termos ganho o jogo nos 90 minutos, foi muito importante para nós em termos daquilo que é o nosso crescimento como equipa e de muitas vezes aquilo que é o romper de estigmas que existem e que estavam próximos, que estavam vivos e que também nesse sentido foi muito importante poder rompê-los. Pedro, Lucas, TV Vanguarda, TV Globo. Ainda sobre isso que você falou, o Bragantino tinha perdido as últimas 4 disputas por pênaltis. Você ou a comissão havia passado isso para os jogadores, e se essa vitória agora é o momento de virar a chave, dar moral, dar confiança para a sequência da temporada, principalmente na Libertadores, né? Não, eu não sabia disso. Soube disso no final. Inclusivamente o Júlio César estava a dizer que quando viu que os penaltis iam ser batidos naquele golo, disse: ai meu Deus, este é o golo onde normalmente as coisas acontecem. Eu não tenho não vivo desses estigmas. Sou muito positivo em relação a isso e acredito muito no trabalho, sou muito convicto. Digo-lhe mais, no primeiro ano que cheguei à Liga Portuguesa como treinador, cheguei às meias finais da Taça de Portugal, foi depois eliminado pelo Sporting, e em todas as eliminatórias, todas elas, passámos por penaltis, todas, não houve uma que não passássemos. E o meu primeiro troféu, que foi a Taça do México, também foi por grandes penalidades. Ou seja, eu acredito no trabalho, não sou supersticioso ao ponto, isto aconteceu, é parecido, vai acontecer. Não, tenho positividade e acredito naquilo que é o trabalho. Isto garante-nos que numa próxima situação nós vamos ganhar isso? Não, mas garante-nos que vamos estar com mais confiança e garante que vamos continuar a trabalhar para, se essa circunstância aparecer, estarmos ainda mais preparados. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cleiton. Rodrigo Correia de Atibaia. Primeiro para o Pedro. O time hoje você começa de um jeito, tem o Lincoln. Eu não sei se você estava pensando em começar com o Lincoln ou com o Eric. Talvez o Lucas Evangelista fosse a opção e ele acabou não podendo jogar. Mas você foi mudando várias vezes o ataque, e o ataque foi tendo várias opções durante o jogo, né? O Bruninho entrou lá na parte do fim, o Thalisson. Você foi mudando também para você criar mais dúvidas na cabeça do adversário, para você mudar posicionamentos? Porque teve uma hora até que quase você não tinha ponta esquerda no começo do segundo tempo. O time, às vezes, até ficou muito do outro lado, talvez por causa disso.
Então, hoje, vale você criar várias opções para ataque, meio, para você também escolher como que vai entrar nos jogos e criar dúvidas também nos adversários? E para o Cleiton, você falou na primeira resposta que vocês escolheram defender primeiro. Isso não é tão comum no futebol. Normalmente, os clubes preferem bater primeiro, tanto que até a FIFA chegou até a mudar o jeito de bater pênalti por um período, porque acreditava que era uma vantagem bater primeiro. Como é que foi essa escolha? Foi sua? Foi de todos? Não, foi uma escolha minha e a gente tem várias estratégias também para começar, né, defendendo ou batendo os pênaltis, mas foi o sentimento do momento. Eu achei que devia começar assim e foi assim que eu falei para o Léo Ortiz na decisão com o árbitro. No primeiro tempo, o adversário estava muito compacto e aquilo que eram os nossos posicionamentos, em particular dos nossos médios e dos nossos laterais, fez com que o nosso jogo tivesse que ser muito alongado. A maior parte das bolas que nós servimos eram bolas longas. E isso fez com que fosse mais fácil para o adversário, estava curto, estava de frente, 3 zagueiros altos, fortes fisicamente, pudessem ganhar a primeira bola e depois, como nós estávamos longos, eles pudessem também ganhar a segunda bola e aqui e ali poderem tentar uma ou outra transição. Então o que é que nós pensámos? O Juninho também já tinha um cartão amarelo, ficou limitado e não sei se reparou, mas eles trocaram os pontas. Aquele ponta que para lá foi no segundo tempo, a ponta é mais vito, é mais agressivo, é mais rápido e acho que foi precisamente por isso. Então o Juninho já estava meio condicionado. No início do segundo tempo, no primeiro tempo ainda, há uma bola dividida que não pode dividir de novo porque já tem um amarelo. Há um escanteio que vai sair para a segunda bola, não pode ir com tanta intensidade porque já tem um amarelo. E era por aí que eles estavam a tentar entrar. O Gui tem sido fantástico na forma como tem entrado nos jogos. Hoje penso que sentiu um bocadinho o jogo, não teve tão livre, mas tem-nos dado uma profundidade incrível pelo corredor. Então o que é que nós queríamos? Queríamos lançar os nossos dois laterais, expô-los mesmo lá como se fossem extremos e colocar os nossos jogadores mais criativos por dentro. O Sacha, enquanto teve força, e o Elinho, enquanto tiveram, conseguiram encontrar muito esses espaços. Penso que o Lincoln também já estava muito cansado. Se pudéssemos ter mais alguém para substituir e pudesse ter feito também aquela posição, teríamos-lo feito. A substituição do Sacha e do Elinho foram por fadiga. Eu parei-me com eles no 29 do segundo tempo, perguntei-lhes como é que estavam, eles disseram que já estavam muito cansados, dei-lhes mais 5 minutos e depois fizemos as trocas. Nesse momento, a equipa deixou de estar tão compacta. Porquê? Porque são jogadores mais verticais. O Bruninho passou para dentro, mas não conseguiu encontrar o jogo e ter o jogo para poder fazer o que o Sacha estava a fazer. O Nacho conseguiu a espaços, mas na profundidade encontrar entrada pelo lado direito. O Talisson, com pouco espaço, tem mais dificuldades, mas tentou também fazer isso. E juntámos o Lincoln e ao Jadson para poder ver o jogo de trás, lançar o jogo e ao mesmo tempo ter também um equilíbrio. Eu acho que o que nos faltou, essencialmente, até ao minuto 30 da segunda parte, foi termos mais presença na área, em particular fechar as segundas traves. Eu lembro que houve centros de um lado e do outro que não fechámos as segundas traves. E isso são detalhes, mas devíamos ter sido mais agressivos nesse aspecto. Se tivéssemos, se calhar tinham acontecido as coisas de outra maneira. Mas foi em função daquilo que conhecíamos do adversário e foi em função daquilo que queríamos dar uma maior amplitude ao jogo para que os nossos médios estivessem mais próximos para lançar o jogo e criar associações em termos daquilo que são os triângulos nos corredores laterais. Penso que isso foi mais evidente. Conseguimos com isso levar o jogo para os últimos 30 ou 40 metros e conseguimos também com isso que, estando mais próximos, estávamos mais próximos não só de pressionar no pós-perda, como também, depois de ganhar essa bola, de colocar o primeiro passo para a frente, porque estávamos muito mais próximos da área. E acho que resultou, porque o adversário foi empurrado muito mais para defender mais próximo daquilo que foi o seu golo.